Pastor Osmar, quando a pessoa morre, vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, existe fantasminha legal por aí? E se a pessoa morre, mas ela não deixa de existir a consciência, ela vai ressuscitar para quê se ela não morreu? E mais, se Jesus não ressuscitou, o que acontece com a nossa fé? Você tem as mesmas dúvidas? Fica conosco, vamos estudar esse assunto agora. Olá amigos, muito bem-vindos a mais um episódio do Presente 7, seu canal de estudo aprofundado da Palavra de Deus, tomando por base a lição da Escola Sabatina. Para nós é um privilégio saber que podemos contar sempre com sua audiência e sempre relembrando que você precisa se inscrever para fortalecer o canal da Igreja das Mangueiras, a Igreja de Quadra também tem um canal que está transmitindo, e o canal Outra Leitura do meu amigo Michelson Borges. Se você ainda não é assinante, faça isto agora. Pastor Michelson Borges, Presente 7. Presente 7, Pastor Osmar Borges, tudo bem com você? Bem, graças a Deus a família está bem. E a sua, como é que está? Também, tudo na paz. Olha que coisa boa. Olha, tem muita gente conectada conosco aí. Se você está nos assistindo, manda o seu nome e a cidade de onde você está falando. Não deixa de falar do estado também, porque tem cidade que tem vários estados, nome parecido, né? Tem alguém conectado aí contigo, Michel? Tem, pastor. Tem a Madalena Ramos, ela fala do interior da Paraíba e manda um abraço pra gente. Olha que coisa. De Tocantins, Minas Gerais, está o Sebastião Lino. Deus te abençoe, meu irmão. A Sueli Saito fala do interior de São Paulo e manda aqui pra gente um abraço também. E desejando saúde pra gente, de Novo Progresso, Pará, a Noeli Vieira. Um abraço, meu irmão. Muito obrigado, viu, pelo seu apoio. Esse aqui veio de longe, pastor. A Adriana Catimba. Bom dia, pastores, assistindo a partir de Angola. E a gente sabe que tem vários irmãos lá de Angola, Moçambique, que acompanham também aqui os nossos vídeos, né? Então, um abração para vocês também. O Vanderlei Lutz diz que os dons espirituais são dados para a honra e glória de Deus. Ele está conectado conosco e mandando um abraço aqui da Igreja Central de Alvorada, Rio Grande do Sul. Bênção. E aqui mais um do Rio Grande do Sul, mais uma, né? A Lígia Terezinha Lopes Fraga. Sou de Porto Alegre, assisto todos os programas, é uma bênção. Peço oração para o Carol, que está hospitalizada. Então vamos orar pela Carol, Vamos orar pela Carol. E um abraço aqui para a Lígia, né, lá de Porto Alegre. E a Francisca Maria diz, alô, Caxias do Maranhão, né? Povoado Usina Velha, tá ligado na lição. Até rimou. Rimou, né? Olha que coisa mais um aqui, legal. Pastor. Eduardo Tartas. Olá, pastores. Deus abençoe. Que lição, hein? Também concordo. Essa lição tá boa demais, né? Uhum. Para nós, um aprendizado muito grande. Muito obrigado mesmo. Eduardo e Eva, da igreja de Saimirim, Itapoá, Santa Catarina. Um abração aí para os conterrâneos, né? Olha que coisa boa. E aqui está a capa da nossa lição desse trimestre, né? 1ª e 2ª Coríntios. É uma lição muito interessante porque trabalha com pessoas muito parecidas com a gente. Alguém disse para mim uma vez que pessoas e seres humanos são muito parecidos, né? Sempre. Pessoas são muito parecidas com seres humanos. Parece que só muda o tempo, né, e o local. As pessoas são as mesmas. E eu consigo me enxergar aqui na igreja de Corinto, vendo as dificuldades da nossa realidade hoje como pastor, né? Nós que somos pastores. Você já fez a assinatura da lição para um ano? Faça isso que você vai receber a lição durante os 4 trimestres, né? Então, faça a sua assinatura. Já estamos na lição 8, hein? Já passamos da metade e já é hora de começar a programar aí para ter a lição do próximo trimestre, que está muito boa também, viu? E se você é professor, não esqueça de promover o projeto Maná na sua classe, né? Já faz aí, quem sabe, um carnezinho, alguma coisa tem que fazer para que as pessoas em tempo hábil façam a assinatura e não fiquem sem o pão de cada dia, o maná. Muito bem, o tema de hoje é o poder da ressurreição. É Coríntios 15, hein? Maravilhoso. Que coisa maravilhosa. Eu vou fazer uma oração inicial para introduzir o tema e afinal fica contigo, pode ser? Pode ser, pastor. Eu quero te convidar, você que está aí, a gente fechar os olhos, abrir o coração a Deus e o buscá-lo em oração. Santo Deus, muito obrigado porque o Senhor é bom todo o tempo e tem nos alimentado com sua palavra. Muito obrigado por mais esta oportunidade de estudá-la. Fique conosco, abra nossa mente, nos dê coragem para colocar as verdades em prática. Pedimos humildemente, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Verso para memorizar, 1 Coríntios 15, os versos 14 e 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Ó, Paulo está falando a um grupo que teve dificuldades, né, em entender isso. Na verdade, ressurreição é uma coisa complicada de se entender, né? Pensa numa pessoa que morreu há 500 anos atrás. O que é que essa pessoa é? Pó, né? Não sei se tem alguma coisa ainda há 500 anos atrás. Essa pessoa vai ressuscitar. A Bíblia diz que o mar vai dar conta dos que lá estão. Imagina o que é que sobrou de uma pessoa que está no mar, né? Que coisa. Então não é fácil também entender esse tema, né? É pela fé, né? Pastor, e assim, como são promessas muito grandiosas, né, e difíceis de acreditar, é preciso ter uma evidência muito forte também para fundamentar essas promessas. E a evidência forte que fundamenta essas promessas de ressurreição de mortos há 1000 anos, 2000 anos, que não são mais nem pó, é a ressurreição do próprio que prometeu a ressurreição dos outros, é Jesus, né? E por isso que a tirinha da semana, aqui a ilustração do Tiago Lobo, ela reproduz essa ideia, que o centro da pregação, talvez assim a evidência mais poderosa do cristianismo é justamente a tumba vazia. E aí você vê um indivíduo aqui postado sobre o mundo, né, porque é uma pregação mundial, com megafone gritando para todo mundo o quê? Cristo está vivo. A tumba não o segurou, né? E a promessa, e eu vou repetir para enfatizar, a promessa dele de que vai ressuscitar os mortos está ligada à sua própria ressurreição. E a lição trabalha justamente esse tema, porque, por 1 Coríntios 15, né, é um capítulo em que Paulo desenvolve essa teologia da ressurreição. É corporal, é espiritual, é fantasminha ou é real, né? Como é que é isso? Que coisa é essa de carne que não herda o reino eterno, né? A carne e o sangue que não podem ir para a eternidade. Por que a fé é vã se Jesus não ressuscitou? Tudo isso está trabalhado aqui no capítulo 15, que é mais um monumento teológico do apóstolo Paulo. É verdade, é verdade. E lembrando também que a gente pensa muito em ressurreição no âmbito físico, mas lembre que Paulo vai frisar várias vezes que estamos mortos em nossos delitos. Então existe também a ideia de que eu, sem Cristo, eu sou um zumbi. Né? Quem tem o filho tem a vida, né? Vai dizer João. Então é importante a gente saber de que há uma batalha entre o carnal e o espiritual também. Então, tem a parte final do verso principal aqui que diz, né, que se Cristo não ressuscitou, a fé é vã e vocês ainda permanecem nos pecados. Exatamente. Por que eu vou acreditar em alguém que diz que perdoa pecado se é apenas um ser humano? Eu sei que tem gente que confia nisso ainda, né? Mas enfim, biblicamente, o único que pode perdoar pecados é Deus. Mas se Jesus está morto, ele não é Deus, né? Se ele está na sepultura até hoje, não é Deus. Então, que garantia eu tenho de que quando eu peço perdão para Jesus, eu sou perdoado? Agora, se ele está vivo e ele é Deus, aí sim, você está pedindo perdão para a pessoa certa. Exatamente. E o pecado é perdoado. Então, a lição introduzida aqui na parte de domingo, com a proclamação da ressurreição, que Paulo se comprometeu a fazer isso, um período difícil, né? Porque os gregos não aceitavam isso, né? A ressurreição, e quando ele vai chegar ali no Areópago e vai pregar sobre isso assim, as pessoas vão, depois a gente conversa sobre isso, porque é uma coisa difícil pelo pensamento grego que a gente vai ver dentro da lição. Mas primeiro, Paulo vai assim, introduzir Coríntios 15, destacando 4 pontos principais que ele vai ver. Primeiro, ele fala do evangelho, né? Primeiro, prega aos coríntios esse evangelho, que ele pregou o evangelho aos coríntios, então ele relembra. Segundo, esse evangelho que vocês já receberam, uma advertência aí, né, de buscar na mente, no qual vocês permanecem firmes. E por último ele diz assim, pelo qual eram salvos. Então, eu entendo que eu já preguei para vocês isso aqui, vocês não precisam ter dificuldades com isso aqui, né? Vocês entenderam isso, né? E aí ele reafirma isso em 1 Coríntios 15, os versos 1 e 2, né? Assim que é introduzido. E Paulo, ele trabalha, né? Ele se esforça para mostrar que a ressurreição é um fato histórico. Não é um mito, não é uma história inventada. E ele diz, olha, eu contemplei Jesus ressuscitado, mas se vocês duvidam de mim, eu estou parafraseando, né? Pode perguntar para essas centenas de testemunhas aqui, porque muitas, né, dessas, algumas já morreram, mas essas que estão aqui estavam lá. Viram Jesus ressuscitado. Ele está apelando para testemunhas oculares.
E alguns chegam a dizer assim, não, mas pode ter sido uma alucinação. Você acha que centenas de pessoas teriam a mesma alucinação? E você acha que seria razoável pensar que aqueles homens, aquelas mulheres, perderam a vida por uma mentira que eles teriam inventado? Não faz sentido, né? Quer dizer, Pedro negou Jesus antes de vê-lo ressuscitado, né? Ali antes da cruz, Pedro nega Jesus, estava com medo, se escondeu. Agora Pedro, segundo a tradição, diz, olha, pode me crucificar que eu estou disposto a dar a vida, né? O que aconteceu? Aquele Pedro medroso agora doa a sua vida como um mártir, e os demais também. Alguma coisa poderosa aconteceu. E nós cremos que a ressurreição foi essa coisa poderosa. Afinal de contas, o que mais eles temeriam? O nosso grande amigo Jesus, com quem a gente comeu, convivemos mais de 3 anos com ele, é Deus. Está vivo, ele morreu e ressuscitou. O que essas pessoas agora temem neste mundo? Nós temos que ter a mesma convicção, viu? Se eu tenho fé de que Jesus é Deus, ressuscitou, está vivo, eu vou ter medo do quê? Né? Eu vou deixar de pregar por quê? Essa é a questão. Né? E se a gente não acredita na mídia interna, vamos para a mídia externa. Os 100 soldados que estavam lá, na manhã da ressurreição, todos dormiram ao mesmo tempo? Né? E arriscaram o pescoço e dizer que roubaram o corpo. Roubaram o corpo, eles tinham que morrer se um prisioneiro fugisse. Né? Então, se houve um roubo, eles teriam que pagar um preço. Você acha que faz sentido um grupo de desarmados e pobres galileus ali, né? Irem até o túmulo, derrotarem uma guarda romana bem armada, mover a pedra e levar o corpo de Jesus? Faz sentido isso? De forma alguma. A fake news não é a ressurreição, a fake news é o que inventaram para tentar mascarar a ressurreição. Muito bem, segunda-feira, meus amigos e pastor Michelson, já é introduzida com Cristo ressuscitado, nossa única esperança. Aqui é interessante a gente dar o contexto da lição, relembrar que a igreja de Corinto está situada numa cidade grega, envolta no pensamento platônico, da dicotomia do homem, né? Porque para os gregos o homem é uma dicotomia, um corpo físico que era a habitação do espírito. Então, para eles, a ressurreição não tinha lógica nenhuma, porque era apenas uma libertação, quando a pessoa morria, dessa entidade chamada de alma, que ia para um platô diferente, que ia viver uma vida plena. E agora, para você, parece que o que eu entendo quando leio Coríntios 15 é que a igreja está voltando atrás, retrocedendo no seu conceito de evangelho. Por isso Paulo reafirma nos versículos 1 e 2, olha, esse evangelho que foi pregado, que vocês acreditam, lembra? Que vocês não são mais platônicos, né? Vocês agora têm um pensamento cristão do evangelho, da palavra. Então é assim que a lição é introduzida na parte de segunda-feira, né? E pastor, é interessante e triste perceber como essas ideias gregas, né, do dualismo da corpo e alma, espírito, e outras questões também pagãs, acabaram entrando aos poucos no seio da igreja cristã. Né? Tanto é que hoje, se a gente for analisar e sermos assim francos, sem querer ofender ninguém, porque estamos falando de doutrina, de ideias e não de pessoas, né? Então, a maior parte dos cristãos crê exatamente desse jeito, né? Quer dizer, a pessoa morre, a alma, o fantasminha, vamos colocar assim, né? Aquilo que seria uma entidade etérea, imortal, se desprende do corpo e vai para algum lugar. Vai para o céu, vai para o inferno, vai para o purgatório, limbo, o que seja, né? Só que isso não é bíblico, né? E 1 Coríntios 15 ataca esse ponto, né? Porque quando Paulo fala assim de ressurreição da carne, do corpo, soa estranho para quem tem essa ideia imortalista, espiritualista, que é antibíblica, né? Porque pense com a gente, que sentido faz a pessoa morrer e imediatamente ir para o céu ou para o inferno, depois haver a ressurreição final, porque a Bíblia fala muito disso, né? Paulo volta ao tema aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, né? Que haverá uma ressurreição final, na volta de Cristo. Quer dizer, então, que o espírito ou coisa parecida volta para o corpo? Não, você realmente tem que ir para o céu, volta para o céu. Não, você realmente tem que ir para o inferno, volta para o inferno. Imagine que galardão tá é esse? A pessoa morre e está no céu, aí Cristo diz assim, ó, vamos voltar. Para quê? Não, porque você vai ressuscitar, mas eu já estou aqui. Não, mas tem que buscar o corpo. Que corpo? Mas se eu não preciso do corpo para estar aqui, porque eu vou buscar o corpo para ressuscitar. Não faz sentido. Então é interessante como sorrateiramente isso, por volta do 4º século, porque veja, a igreja cristã é consolidada, Constantino em 321 decreta algumas coisas, forma uma igreja universal, né? Que é a igreja romana, e aí você tem os patrícios, aí você tem
Tomás de Aquino vai para Aristóteles. Não tem muita coisa escrita, não tem teologia escrita. Eles são aqueles que vão começar a formar o pensamento católico. E aí você tem Agostinho indo para Platão. Aí você vê entrar na igreja a ideia de céu, inferno e purgatório. Por quê? Porque tem uma alma aí que vai para algum lugar, né? E isso vai se espalhando. Na reforma protestante do século XVI, muita coisa foi reformada, mas esse pensamento passa também para os protestantes. Então, católicos e protestantes pensam da mesma forma. E, meus amigos, com muito amor no coração, esse pensamento é pagão, não é bíblico. A morte para Cristo é o interrompimento da vida, cessa-se a vida, a pessoa entra num estado de inconsciência, segundo Tessalonicenses apresenta no capítulo 9, e a ressurreição é para devolver a esta pessoa a vida, porque ela está Pastor, morta. colocar pessoas como intercessoras depois é um pulinho, né? Pois é. Porque se há almas, né, em algum local aí que podem fazer algo por nós aqui, os vivos, é um pulinho, né? Só que Paulo é bem claro em 1 Coríntios 15 em dizer assim, convém que isto que é corruptível, está falando do corpo deste momento, vamos já entrar nesse aspecto da lição, né? Que este corpo aqui, que é corruptível, que é pecaminoso, se revista na ressurreição, ou na transfiguração, na glorificação, por ocasião da volta de Jesus, se revista da incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista da imortalidade. Se eu fosse naturalmente imortal, por que me revestir de imortalidade? Então, na verdade, nós somos, porque pecadores, somos mortais. Mas quando Cristo nos glorificar, aí sim, nós seremos imortais. Exatamente. Aí, então, Paulo fala sobre o perigo disso aqui no contexto da lição ainda de segunda. Ele afirma, se não há ressurreição, então, primeiro, Cristo não ressuscitou. Não há ressurreição, Cristo não ressuscitou. Segundo o que ele fala aqui, nossa pregação, então, é vã. Não adianta ficar pregando sobre isso. Terceiro, nossa fé também é vã. Somos falsas testemunhas. Nossa fé é inútil. Ainda permanecemos em nossos pecados, né? E, naturalmente, os que morreram estão perdidos. Aí você vai entender um pouco de Tessalônica quando ele fala lá no capítulo 4, né, de 1 Tessalonicenses, quando ele diz, não queremos que sejais ignorantes. Então essa ignorância, ela parece que predomina até hoje, né? Porque se eu acredito que a pessoa morre e vai para o céu, não preciso acreditar mais em ressurreição. Então Cristo também não ressuscitou. Então é vã a nossa fé. Ou se não acredito que Jesus ressuscitou, onde é que está o poder para eu ser uma pessoa santa, consagrada, né? Qual é a minha esperança de futuro se o próprio que prometeu não ressuscitou? Então, a âncora realmente é a ressurreição de Cristo. Ressurreição, né? É a ressurreição. E é interessante, né, pastor, lembrar que todos os líderes religiosos do passado morreram mesmo, né? Suas tumbas estavam lá, os ossos se tornaram pó nessas tumbas, né? Mas a tumba de Jesus, desde que foi ocupada, 3 dias depois, permaneceu vazia. Então, e aqui Cristo é colocado agora como primícia dos que dormem. Né, que ressuscitou primeiro, mostrando que vai alavancar, mas tem pessoas que ressuscitaram antes de Jesus. Sim, Moisés ressuscitou. Os próprios que ele ressuscitou, né? Lázaro, exatamente, o filho ressuscitou antes. Né? Mas aqui tem um contexto teológico interessante. Né? Se Cristo assume o risco de nos criar com a possibilidade de morrermos, e ele assume a nossa morte, ele morreu primeiro. Né? O Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo. Então, a morte era uma possibilidade. E Cristo disse assim, não, se ela vier, for necessária, não está em meus planos. Se vocês escolherem, eu morro por vocês. Então, nesse aspecto também é importante lembrar, né, de que Cristo, aqui como primícia daqueles que morreram. Então, se Cristo não ressuscitou, ele não é primícia de nada. Aí, Paulo está dizendo que nós estamos negando, né? Além do fato de que ele é o que morreu e ressuscitou, é o mais importante, né? Exatamente. É o mais importante. Porque ele levou cativo o cativeiro. Exatamente. Né? E aí também nós temos o corpo ressuscitado. Isso aqui me encanta, né? Eu fico pensando nos discípulos presos no primeiro dia da semana ali, com medo dos judeus, e Jesus entra por onde ele entrou, se estava tudo trancado. E é um corpo que ele consegue ultrapassar a barreira que fosse, ele entra. Ao mesmo tempo, ele é tocado por Tomé. Então, que corpo é esse que nós teremos? Né? Um corpo que era corruptível, que não é mais corruptível. Que era mortal, não é mais mortal. Agora é imortal e é glorificado, né? Assim como Adão era. E Adão perdeu a sua glória, né? Ficou nu, mas Cristo veio para devolver, né? E a gente sabe que os anjos também têm seus corpos, né? Tem um corpo, né? Então, embora a Bíblia use a expressão espírito,
ela também fala de espírito dos profetas, Deus é espírito, e não é por isso que eles deixam de ser figuras reais, né? Pessoas reais, seres reais. Então, nós também teremos um corpo físico, porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou e nós seremos como ele, né? Na sua Corpo ressurreição. físico, que pode ser E tocado. ele ressuscitado foi tocado, comeu, abraçou, foi visto, né? Embora tivesse essa capacidade também de aparecer, desaparecer, até porque também é Deus, né? Exatamente, tem a onipresença, É a onipresença envolvida. dele. Agora, nós podemos crer também que nós teremos aí um corpo celestial, como Paulo diz, né? Tem o corpo terrestre e o corpo celestial, corpo glorioso, glorificado. Como será esse corpo? Qual a constituição? Não temos muitos detalhes, mas sabemos que comerá, porque haverá árvores frutíferas no céu. Isaías diz que Haverá vão a plantar árvore da vinhas, vida, vão plantar vinhas. vão plantar vinhas, vão construir casas. Então, há uma questão física, e não é aquele céu idílico de pessoas sentadas em nuvens tocando harpa o tempo todo, né? É um céu com muitas realizações, com sentidos, sentimentos, toque, afeto e tudo isso, né? Então, E dando continuidade à nova terra. Exato. Nós não vamos morar no céu, né? Lembrando que nós não vamos passar depois de 1000 anos só. E a gente volta, né? Só. E aí você também já imaginou se você não tem um corpo físico? Aí você encontra seu filho, não pode abraçar? Como é que você abraça? Vamos passar por dentro do outro? Cara, então são coisas que não coadunam de novo, com o é pensamento a dualidade grega, né? De que colocava na matéria, atribuía à matéria coisas ruins. Exatamente. E atribuía ao tal do espírito a coisa mais sublime. Então, essa dicotomia, ou esse dualismo, não é bíblico, né? A matéria, ela é inerentemente boa porque Deus a fez. O que manchou tudo foi o pecado, mas não a matéria. A matéria é boa. E ela vai continuar sendo a realidade na vida eterna. E Paulo, quando ele fala de corpo, de carne, ele está falando sarques, ele está falando de tendência pecaminosa, não é de corpo físico. Não condenando a carne em si. Né? Quando ele fala de corpo físico, ele fala sarques, não como matéria, ele está falando assim, minha vontade de fazer a vontade da carne, o que eu quero fazer. E aí, o que Deus vai restaurar em mim é esta vontade espiritual que Adão tinha antes do pecado e que Jesus veio com ela, com a natureza de Adão antes do pecado. Né? Jesus não veio com a natureza de Adão depois do pecado. Ele veio como o segundo Adão em plenitude para vencer aonde Adão fracassou. Pastor, só uma curiosidade que é interessante, né? Muitas pessoas talvez não parem para pensar, pessoas, eu digo assim, nossos irmãos católicos, por exemplo, quando eles declamam lá o credo, né? Eles falam assim, creio na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Então está no credo, né? Que a gente consegue recuar no tempo e ver que esse credo é bastante antigo, por sinal. Ele traz a ressurreição da carne, ou seja, a Bíblia em momento algum fala de entidade etérea que estaria dentro do corpo e se desprende da morte. Nunca fala sobre isso, né? Nós somos nefesh, né? A expressão hebraica quer dizer ser vivo, ser vivente, pessoa vivente. Morreu, o pó volta ao pó, o fôlego volta para Deus, você não existe por um tempo, até que Deus traga você de volta de que forma? É uma recriação. Soprando, né? De novo a vida no pó. Ele recria um corpo, tanto é que a palavra que usa aqui no grego é soma, tanto para o corpo terrestre, quanto para o corpo celestial. Ou seja, é a mesma palavra, soma, é o corpo, né? Aí Deus devolve o fôlego e você volta a existir. Devolve as suas memórias, o seu caráter, você volta a existir. Então nós, adventistas, somos aniquilacionistas, ou seja, quando você se perde, não queremos que ninguém passe por isso, né? Mas se passar pela segunda morte, acabou. Não tem uma alma ali queimando, sofrendo eternamente, né? E a morte é a cessação da vida. Só há esperança, portanto, porque nós cremos em Jesus que tem o poder sobre a vida. E a escolha foi morte ou vida. Quem escolhe a vida, vive. Quem escolhe a morte, deixa de existir. Uma pessoa não vai ficar sofrendo para sempre, né? Esse não foi o acerto. E aí a gente chega na nossa etapa final, porque, na verdade, a morte ela é consequência de nossa natureza pecaminosa, de nossa tendência pecaminosa. Quando ela for retirada, a gente volta à imortalidade. Né? Quando Amém. Cristo vier, é o que agora nós vamos fechar a lição, né? A vitória final sobre a morte, que tem um texto aí maravilhoso aqui em 1 Coríntios 15, né? Que Paulo vem falando assim das dificuldades que o ser humano vive, de não querer, de querer, mas não conseguir fazer a vontade de Deus, mas chegará um momento onde tudo isso vai cessar, né? Qual o texto bíblico aí? Pastor, como é que tão o texto lindo, diz? né? Na verdade, eu recomendo você, como falamos na lição da semana anterior,
Quem sabe na sexta-noite, assim, você já estudou a semana toda, né? Você falou presente 7, não é verdade? Mas toma uns minutinhos, né? Dá para ler aqui, acho que em 10 minutos, né? 15, com atenção, com oração sempre. Leia de novo 1 Coríntios capítulo 15, com atenção, né? E o finalzinho diz assim, olha só que coisa mais linda, né? Quando este corpo corruptível, né? Esse corpo pecaminoso, se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, eu já citei até esse texto, né? Então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão, né? Assassino, né? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Amém. coisa linda, hein? Amém. Coisa maravilhosa. Você já percebeu que são doutrinas antagônicas, a doutrina bíblica da ressurreição e a ideia da imortalidade da alma? Se a pessoa não morre, como é que vai ressuscitar se não morreu? Eu acho que ressurreição é para mortos, né? Você já se questionou sobre isso? Te convido a estudar um pouco mais, a aprofundar o seu pensamento na palavra de Deus, buscar uma literatura mais séria, porque você não vai ter resposta para essa pergunta. Se eu morro e vou para algum lugar, eu não estou morto, eu estou vivo. E se eu estou vivo, eu nunca vou ressuscitar. Então, se não há ressurreição, Jesus não ressuscitou. Se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Olha que mensagem poderosa. O nosso desafio, o que eu penso hoje, eu preciso aprofundar a minha mente no conhecimento que é importante. Eu não posso aceitar doutrinas que me são impostas ou que vêm passando, sabe, de pai para filho. Passou de Platão para Agostinho, para a Igreja Católica e hoje está no protestantismo, quando a Bíblia não apoia tais pensamentos. Pensa nisso. Pastor Michelson, antes da oração, quais são suas considerações finais? E você vai encerrar com a oração. Eu quero deixar um convite para você. No meu canal aqui no Outra Leitura tem alguns vídeos sobre o tema da morte. Caso você tenha ficado com dúvida, eu queria saber um pouco mais sobre essa questão. E o ladrão na cruz e outros assuntos que parecem aparentemente contradizer o que a gente falou até aqui, né? É que a Bíblia não se contradiz quando você estuda direitinho. Eu deixo para você um convite. Vá no buscador do meu canal ali, coloca a palavra morte. Você vai achar vários vídeos e o mais importante talvez seja o vídeo que tem como título A Verdade sobre a Morte. 1 hora mais ou menos de estudo sobre todos os textos ou boa parte deles, que falam sobre esse tema da morte. É importante saber disso, porque o diabo tem usado muito, infelizmente, né, essa doutrina, ou esse dogma, né, contra a doutrina bíblica, para enganar as pessoas. E essa mentira não é nova, começou no Éden, quando ele falou para Eva, certamente você não vai morrer. Deus falou que o pecado traz a morte, o diabo desmentiu na hora. Você não vai morrer, você vai viver para sempre, ou você vai reencarnar, ou você vai ter uma alma imortal. A mentira assume faces diferentes, mas é a mesma. Independência de Deus. Quando nós sabemos que sem Deus não há vida. Então, submeta-se a Deus, conheça a palavra dele, e você vai ter até mais tranquilidade para encarar esse assunto, porque quando você entende que a morte é um sono, no qual não há sofrimentos, e que quem aceitou Jesus vai ressuscitar, isso traz um sentido todo especial e uma esperança real para a gente que perde pessoas queridas o tempo todo, não é verdade? Vamos orar, pastor? Vamos orar. Vamos fechar os olhos, conversar com Deus, Pai bondoso. Nós te agradecemos por esse capítulo tão bonito, tão especial, que é o capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, contido aí na carta de Paulo aos Coríntios. Pai bondoso, que essas verdades fiquem gravadas em nossa mente, em nosso coração, que quando nós nos depararmos com a realidade triste da morte, o aguilhão feroz da morte, nós nos lembremos dessas promessas inspiradas e assim recobremos o ânimo e a esperança de que um dia os que morreram em Cristo vão ressuscitar e morar para sempre com Jesus. Pai querido, obrigado, Senhor, por essa lição e abençoa a vida do pastor Osmar, a minha também e a dos nossos amigos que acompanham as nossas transmissões aqui nos 3 canais. Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, pastor Michelson. E você, muito obrigado a você que esteve conectado conosco. A gente tem um encontro marcado no próximo Presente 7. Até lá.